Amém. Pode sentar, meu irmão. A sensação de liberdade é a melhor coisa que existe. Amém, igreja? A palavra de Deus fala: se o Espírito vos libertará, se libertar, se o Espírito te libertar, verdadeiramente sereis livre. E a liberdade do Espírito Santo de Deus não pode ser diferente senão pela própria palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne. É interessante a gente falar sobre tudo isso, porque a principal maneira de Deus falar é através da sua palavra. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Sabe, querido, é importante a gente frisar sempre isso, que tudo que nós vivemos, deixa eu te falar uma coisa, tudo que o motivo de você estar sentado aqui hoje, nada mais é do que a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos o nosso Senhor, é através dela que nós vemos as histórias, que nós vemos os princípios, as ordenanças, é através dela que nós entendemos quem é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então eu te motivo a você ser super apaixonado pela palavra de Deus. Eu te convido a você ser vibrante pela palavra de Deus. Eu te convido a você responder a palavra de Deus com amor, com força, com alegria, com vida. Sabe por quê? O meu sonho, igreja, sabe o que é? É ver a igreja viva. A igreja viva, aquela igreja que pulsa, aquela igreja que se alegra, aquela igreja que tem força, aquela igreja que dá glórias a Deus, que dá aleluia, aquela igreja que não é meramente ouvinte, mas sim é praticante, aquela igreja sim, que ela se alegra com as alegrias, sim, aquela igreja que rejubila, aquela igreja que faz diferente. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo de Deus, ele resolveu habitar dentro de mim e dentro de você. Nós precisamos responder à altura. Qual é a altura da minha responsabilidade de viver a palavra de Deus nesse mundo? E isso é o que eu preciso perguntar todos os dias para mim, sabe por quê? Porque o meu antigo homem, ele sempre quer me deitar, o meu antigo homem, ele sempre quer me colocar na preguiça, o meu antigo homem sempre quer dizer que eu não preciso ler o quanto eu precisava ler, o meu antigo homem sempre diz que eu posso orar 5 minutos a menos. O meu antigo homem sempre diz que eu não preciso acordar de madrugada para poder orar a Deus. O meu antigo homem diz que eu não preciso vir para a igreja hoje porque eu já vim ontem. O meu antigo homem, ele diz tantas coisas. Se eu parar para ouvir esse antigo homem, eu vou morrer, meu irmão. E eu não quero morrer, sabe por quê? Porque Jesus, ele já pagou um preço muito caro. Jesus já pagou um preço absurdamente caro. O seu sangue, que é mais valioso do que qualquer coisa que existe, que há. Hoje eu e você somos essas joias raras, essas joias que Deus, ele separou para que venhamos a brilhantar esse mundo, para que nós venhamos ser verdadeiras testemunhas, para que venhamos ser verdadeiros Cristos, pequenos Jesus que andam aqui no meio do mundo, curando enfermos, expulsando demônios, declarando a palavra de Deus, ressuscitando mortos, falando aquilo que as pessoas precisam ouvir, porque esse é o papel que eu e você precisamos fazer, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema magnífico, vamos estar falando sobre o voto. Fala comigo assim, o voto. Mas não é eleição, tá certo, gente? Não vamos falar de eleição aqui, tá? Mas vamos falar sobre um voto, esse voto que a gente conhece, esse voto que a gente já ouviu falar na palavra de Deus, esse voto que eu e você já ouvimos irmãos falarem em muitos momentos ali, eu estou fazendo esse voto, eu fiz aquele outro voto, eu fiz o voto disso, eu fiz o voto daquilo. Hoje a gente vai entender mais sobre o que é esse voto, para que é esse voto, como é esse voto, por que esse voto, e nós vamos saber se a gente vota ou não, amém? Mas aí uma história conta a história que lá na Alemanha, né, interessante, normalmente no ano de 11 depois de Cristo, um rei chamado Henrique III, ele se cansou de governar, ele se cansou de ter que governar todo aquele reinado e ele decidiu se candidatar ao monastério. Ele queria ficar um tempo lá só curtindo. Queria ficar um tempo só na contemplação. Ele queria ficar um tempo ali só ali olhando e meditando. E ele chegou para o guia daquele monastério e falou isso. E o guia falou assim:
Você está preparado mesmo para cumprir esse voto de obediência total? Você é capaz de cumprir um voto de obediência total? E o rei prontamente, estava já talvez com as malas ali na mão, disse assim, é agora, na hora, eu estou pronto, é agora. E ele falou assim, pois, volte para o seu trono, volte para o lugar onde Deus lhe colocou e cumpra o seu voto. O que eu quero dizer com isso aqui? Quero dizer que o voto ele tem uma importância. A palavra de alguém tem uma importância. A palavra que eu e você falamos tem uma importância. Isso me lembra uma outra história que antigamente, na época dos meus avós, dos meus pais, a palavra de alguém, um aperto de mão de alguém, valiam milhares de reais. Hoje talvez valha centavos, Hoje você mal consegue acreditar se uma pessoa diz, eu vou estar ali naquele dia, naquela hora, naquele local, pode me esperar. E você fica, será? É ou não é, gente? É. E é interessante porque, antigamente, segundo aí eu vou falar de um avô meu, por pai de mãe, e ele falou que, antigamente, você conseguia até empréstimo só pela palavra. Sei lá, disse assim, rapaz, me dê 1.500 cruzeiros, sei lá. E a pessoa dava só pela palavra, Aquelas quitandas, que tinha aquela cadernetinha, Você ia lá, pegava uma Coca-Cola, um refrigerante, uma pipoquinha. Anota aí, meu filho, anota aí que no final do mês eu pago, Quem já passou por isso aí, quem fez isso aqui? Poucas pessoas, só gente nova, Que não tem ninguém mais velho. Glória a Deus. E isso aí para a gente pensar um pouquinho sobre a importância da palavra. A gente para um pouquinho para pensar sobre a importância desse voto, de um voto de confiança, de um voto de uma palavra, daquilo que eu declaro como verdade para alguém. E vem aquela outra pergunta, será que aquilo que eu tenho falado as pessoas têm acreditado também? Será que eu e você também já não perdemos a credibilidade com alguém? Porque eu me lembro de certas vezes, algumas pessoas chegarem para mim e prometerem coisas e não cumprirem. Aquilo acabou minando o quê? A minha confiança para com as pessoas. Aquilo acabou destruindo um pouquinho da minha convicção, da minha fé. E aí uma fé natural, fé em alguém. E as pessoas hoje, elas estão andando simplesmente com o pé muito atrás. E às vezes aprendemos isso com nossos próprios pais, parentes, pessoas bem próximas. E a gente precisa entender um pouquinho o que é essa definição de voto, tá? E eu trouxe uma definição de voto aqui bem interessante. Voto é uma promessa solene e voluntária, feita a Deus, Estamos falando aqui a respeito de Deus, por uma pessoa que se obriga, ou seja, não é obrigada por Deus, a realizar um ato para promover o quê? A glória de Deus. Ou seja, até aqui a gente entende que o voto, ele é uma promessa solene, ou seja, digna, voluntária, ou seja, de espontânea vontade a Deus. Que a pessoa mesmo se obriga a realizar, para quê? Para conseguir alguma coisa, não é isso? Não é isso, pessoal? Não, gente, não é isso. É para dar glória a Deus. Tá? Você está aqui? Olha, vai ter outra pegadinha no meio da história, viu? E aí, gente, a gente entende que o voto, ele não é algo que termina em mim mesmo. O voto, ele termina em algo que é maior do que eu. E essa palavra que é refletida em mim, ela precisa chegar a dar glória a Deus. E eu achei interessante trazer um versículo aqui em Deuteronômios, para a gente entender um pouquinho como é que essa história de voto caminhava no Antigo Testamento, tá? Olha comigo aí, abre a tua Bíblia, em Deuteronômios 23, versículo 21. Diz o seguinte: se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, Deuteronômios 23, 21. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não que demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. Eita Deus, E aí a gente começa a pensar um pouquinho dessa visão de como é que era ali no Antigo Testamento.
O Antigo Testamento, ele tinha um trato com relação ao voto que se diferencia e muito de como é tratado o voto na Nova Aliança, tá ok? Então, existe um britânico chamado Thomas Fuller, que ele falou o seguinte: os votos feitos nas tempestades são esquecidos na calmaria. Vou repetir. Os votos feitos nas tempestades são esquecidos na calmaria. Meu irmão, quando todo mundo está no foguete, todo mundo promete tudo. Rapaz, eu prometo, Deus, se tu me tirar hoje daqui, eu vou virar padre. É ou não é? É. Eu me lembro que eu estava no velório da uma tia minha, e eu era bem novinho, né? Eu nem crente era, né? E aí eu fui lá no caixão lá e disse assim: Deus, ressuscita minha tia que eu vou virar padre. Ressuscita minha tia que eu vou virar padre. Né? E eu virei pastor. Ela não ressuscitou, mas eu virei pastor. Mas eu quero dizer o que com isso, gente? Eu quero dizer que por muitas vezes, em um momento de dificuldade, em um momento da adversidade, as palavras falam mais do que os pensamentos. As palavras, elas são mais rápidas que o pensamento. E Salomão, o sábio, lá em Eclesiastes, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala assim: ei, peraí, vai com calma no que tu está falando. Não se apressa em prometer uma coisa. Se apressa sim em honrar a Deus, mas guarda o teu coração. Guarda o teu coração para que eu te aprove, para que eu entenda que aquilo que tu faz tem uma certeza, tem um sentido e tem uma verdade. E o que é interessante é porque nós falamos de diversas coisas e nós temos aqui a certeza de que todos nós somos falhos. Quem é falho aqui, levanta a mão. E nós sabemos que nós todos podemos decepcionar qualquer pessoa que está aqui, de qualquer forma, em alguma maneira, em alguma situação diferente. Só que existe um que ele é incapaz de quebrar uma promessa feita, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é incapaz de destruir aquilo que ele declarou por causa do seu caráter e por causa de quem ele é. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode destruir-se a si mesmo. Ele é indissolúvel, ele é indestrutível, ele é inseparável. A própria palavra é o próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que Deus, quando Ele promete algo para mim e para você, você pode ter a certeza que talvez não seja no meu tempo e talvez não seja no teu tempo, mas Deus com certeza irá cumprir, irá trazer aquilo que Ele prometeu na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir muito mais do que eu e você somos para pedir. Eu e você precisamos entender uma coisa: não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Precisamos confiar nesse Deus, sim, que Ele, quando promete, Ele cumpre. Precisamos olhar para Deus e entender que aquilo que Ele declara, Ele é realizado na nossa vida. E é essa fé que eu tenho, querido. É essa fé que eu declaro. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Quando eu oro por cura, meu irmão, eu tenho certeza que vai haver a cura. Não é porque é o Jorge, porque de mim não sai nada bom. Eu sou pobre, pequeno, cego, mudo, surdo. Eu sou pequeno demais. Não tem poder nessa carne aqui. Mas dentro de mim tem aquele que pode todas as coisas. Ei, deixa eu falar, sabe o que é que muda a nossa vida quando nós entendemos a respeito da promessa e do voto? É que nós começamos a agir de uma maneira totalmente diferente da qual nós agíamos antigamente. Eu não sei se você já viu na internet aquela imagem que mostra um gatinho olhando para um espelho e se vê um leão. Quem já viu? Eu já vi essa imagem. E aquilo é o que Deus quer. Deus sabe que nós somos um gatinho. Somos indefesos. Somos pequenos. Mas nós precisamos entender que existe um leão dentro de nós. E esse leão da tribo de Judá, é ele que vai dar a realidade da sua vida. E pessoas hoje estão vivendo uma vida completamente minguada,
Estão vivendo uma vida completamente destituída daquilo que poderiam viver, porque eles estão guardando a sua esperança na sua própria força e não estão guardando a esperança naquele que dá a força. Então, quando a gente entende um pouquinho sobre, traz esse entendimento do que é a promessa, do que é o voto, a gente começa a perceber realmente qual é essa nossa relação com Deus. E a gente precisa entender um pouquinho a respeito desse voto no Antigo Testamento. O voto no Antigo Testamento, querido, ele era muito comum e ele trazia muitas as instruções de Moisés. Moisés foi o cara que mais escreveu sobre essas leis, sobre essas ordenanças, esses votos. Lá em abre aí, Números 30, versículo 2. Fala assim a palavra de Deus: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir o quê? Tudo o que disse. O voto, meu irmão, nessa época ele era considerado tão a sério, mas tão a sério mesmo, que se ele não cumprisse era pecado. Se alguém não cumprisse um voto, ele era no Antigo Testamento chamado de pecado. Então eles tinham que fazer o voto, e até para poder resgatar algum valor, ou algum animal, ou alguma coisa que eles tinham feito o voto, eles tinham que fazer um resgate de algo do mesmo valor e de mesma importância, para poder resgatar aquilo que eles tinham depositado como voto. E nesse contexto do Antigo Testamento, o voto ele era tido como uma moeda de troca. Fala comigo, moeda de troca. Ou seja, toma lá da cá. Eles falavam da maneira nua e crua. O voto antigamente era assim: Deus, faz isso que eu te dou isso. Deus, eu vou te dar isso e tu me dá isso. Porque naquela época existia uma tradição deles, né? Então era uma tradição muito de troca. Então eles tinham essa tradição de retribuir aquilo de um para o outro. Só que quando a gente entende no Novo Testamento, muda um pouco, muda muito. Porque esse tipo de pensamento, ele morre em Cristo Jesus. Jorge, por que ele morre em Cristo Jesus? Porque na realidade, primeira coisa, nós não seguimos a Moisés. Tem algum seguidor de Moisés aqui? Tem não, né? Nós não seguimos Jacó. Nós não seguimos Ana, nós não seguimos Abraão, nós não seguimos Isaac, nós seguimos Jesus. Nós seguimos ao Senhor Jesus. E ele é exatamente o cumprimento do voto. Entenda o que eu quero falar para você. Quando Cristo ele se entregou naquela cruz do Calvário, ele já pagou todo o preço que precisava ser pago. Querido, olha aqui para mim, no momento que Jesus Cristo, ele entregou a sua própria vida ali na cruz do Calvário, ele estava dizendo para mim e para você: ei, você não precisa fazer mais nada para conquistar alguma coisa. Entenda o que eu vou falar, calma, eu não estou falando que agora você vai ficar com as pernas para cima, que nem um Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, você vai entender o quê? Que quando Deus ele fala que eu e você não precisamos fazer, é exatamente aquilo que nós nunca poderíamos fazer, que era comprar a nossa salvação, que era comprar um bem tão precioso, que foi comprado somente pelo preço do sangue de Jesus. Querido, não importa a tua maior boa vontade, e não importa a quantidade do teu dinheiro, não importa o teu status, não importa a tua importância na empresa, não importa quantas línguas você sabe falar, não importa se você é amigo do cara mais rico de Fortaleza, não importa, eu e você não podemos comprar aquilo que só o sangue de Jesus pode comprar. Meu irmão, a tentativa... Pode bater palmas se é para Jesus, meu irmão. Quando as pessoas hoje em dia, elas tentam trocar um voto por uma bênção, na realidade, elas estão pormenorizando o sacrifício de Jesus. Deixa eu falar. No momento que eu digo assim: Deus,
Tem gente que faz tudo, né? Diz assim, não, eu vou fazer esse voto. Gente, não estou criticando ninguém, cada um é cada um, tá certo? Eu estou falando aqui, a forma como eu concebo, através da Bíblia, o que a palavra de Deus fala. Vou fazer aqui um voto de silêncio. Qual é o propósito do voto de silêncio? Você entende o que eu quero falar? O voto, ele é a extensão do teu coração. Escuta o que eu vou te falar. O voto, ele é a extensão do teu coração. O voto não é algo que você coloca numa bandeja e oferece para um Deus que tudo pode. E diz assim, Deus, agora, vamos lá, me faz crescer financeiramente. Não. Não. No momento que existe esse pensamento de barganha, eu estou falando assim, Deus, o sacrifício de Jesus não é suficiente. Eu estou falando que o sangue de Jesus não foi suficiente para me trazer liberdade. Por isso precisamos entender que muitas coisas que nós não vivemos e não usufruímos é porque nós não nos apropriamos. Muitas das coisas que nós não vivemos e não usufruímos é porque nós não nos apropriamos. E não nos apropriamos por quê? Porque não conhecemos as Escrituras. Por isso que a palavra de Deus fala, vocês perecem por quê? Falta de conhecimento. Aí o povo pensa que é morrer, a morte física somente. Não. Morre na vida financeira, morre no casamento, morre o namoro, morre a sociedade, morre outra coisa aí, diz aí, a saúde. Entendeu? Então morre muitas áreas da nossa vida. Por quê? Porque eu não conheço a palavra de Deus. Eu começo a trocar essa saciedade que Deus dá na minha vida. Ei, queria te falar uma coisa. Tem algo que eu amo muito falar aqui, em todo lugar que eu vou. Que eu digo assim, que Deus, Ele é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja. Deus é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja. Deus é tudo aquilo que eu preciso que Ele seja. Ele é a minha suficiência. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é tudo aquilo que você mais quer e talvez você nem sabe disso. Por muitas vezes estamos procurando no mundo aqui afora coisas para substituir um Deus que é tão pessoal, tão verdadeiro, tão maravilhoso, tão magnífico, tão soberano, tão lindo. E nós estamos trocando um Deus tão assim por coisas passageiras. E a palavra de Deus fala em Colossenses lá, capítulo 3. Ei, gente, olha para as coisas do céu. Olha para aquilo que é eterno. Olha para aquilo que vale a pena, porque tudo aqui vai passar. Onde é que está o teu tesouro, meu irmão? Onde é que está o teu coração? Porque o voto, ele é a extensão do meu coração. Quando eu falo, eu preciso entender que eu falo aquilo, eu declaro um voto, eu prometo algo, eu faço um juramento. Primeiro, já vou quebrar outra coisa aqui. Gente, no momento que eu digo assim, eu juro por Deus. Quem já falou assim, eu juro por Deus? Irmão, no momento que você está falando isso aí, você está se condenando. Sim ou não? No momento que você está falando assim, rapaz, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Você está dizendo assim, cara, irmão, acredita em mim, por favor. Está falando assim, por favor, acredita em mim, porque talvez eu não tenha tanta credibilidade. Então, eu vou usar o nome de Deus, porque eu já quebro outro mandamento que fala, não usarás o nome de Deus em vão. E aí, eu fico limpo na tua, e aí tu já sabe, acredita em mim, vai lá, meu irmão. Aí o cara não acredita, sabe por quê? Porque tu jurou por Deus. Porque tu precisou dizer para ele que Deus estava no meio, e o que o teu sim não é sim, e o que o teu não é não. Enquanto que Deus, Ele nos levanta para sermos pessoas do sim, sim, ou do não, não. O que é, o que não é, não é. Sabe, a mais linda verdade é o que Jesus ele fala sobre tudo isso. Ele fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37.
Ele diz assim: vocês também ouviram, Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo isso: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não. O que passar disso vem de onde? Do maligno. Ou seja, eu preciso entender que, em primeiro lugar, o voto não é para eu conquistar alguma coisa. O voto é uma declaração do meu coração e do meu comprometimento para com Deus. Eu preciso dizer: Deus, eu me comprometo contigo nisso, nisso. Por quê? Porque sim. Porque o meu coração fala. Porque eu entendo que é verdade. Porque faz sentido. Porque está na palavra, porque é verdadeiro, porque está escrito, porque sim, Senhor, eu me comprometo, porque já brilha, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então eu preciso aprender uma coisa: que eu não preciso ficar jurando por Deus para que as pessoas acreditem em mim, porque eu sou o homem e você é a mulher do sim, sim, e do não, não. Eu vou aprender também hoje que eu não voto para barganhar ou para conseguir uma coisa com Deus, porque o sangue de Jesus, ele já conquistou tudo aquilo que precisava ser conquistado. E na realidade, aquilo que eu não tenho, não usufruo e não vivo, é porque eu não me apropriei ainda. Por quê? Porque eu não conheço a palavra, e porque eu não conheço a palavra, eu pereço por falta desse conhecimento, e por causa que eu pereço, eu não pereço só na carne, mas eu pereço na saúde, na finança, no casamento, no intelecto, no profissional. Eu pereço em várias áreas da minha vida. E a pergunta é: onde é que você está perecendo hoje em dia? Quais são os votos que você tem que fazer hoje? Que tipo de votos você precisa se levantar hoje e dizer assim: hoje é um dia que eu preciso fazer um voto a Deus. Hoje é um dia que eu preciso dizer para Deus: sim, eu vou fazer um voto, Deus, porque eu te amo. Eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho. Está aqui, ó. Olha, o nome desse cara aqui é William Booth. Ele falou assim: eu prometo a Deus que vou me levantar todas as manhãs para ter alguns minutos, não menos de 5, em uma oração privada. Eu me esforçarei para me conduzir como um seguidor humilde, manso e zeloso de Jesus, e por testemunho e advertências sérios, tentarei levar os outros a pensar nas necessidades de suas almas imortais. Por meio deste voto, não levo mais do que 4 capítulos na palavra de Deus todos os dias. Cultivarei um espírito de abnegação e me deixarei preso de amor ao Redentor do mundo. Esse homem, em 1840, um jovem, fez esse voto, onde muitos anos depois, ele estaria ganhando milhares de pessoas para Jesus, e se tornaria o fundador da Salvation Army, uma das maiores organizações cristãs no mundo. Uma das maiores organizações cristãs no mundo. O Exército da Salvação. Porque um dia, um voto foi traduzido do seu... Gente, ele não fez isso para poder conseguir nada. Ele declarou um voto a Deus. Max Lucado,
Ele falou o seguinte: eu escolho a fidelidade. Hoje vou cumprir minhas promessas. Meus devedores não vão se arrepender de sua confiança. Meus associados não questionarão minha palavra. Minha esposa não questionará meu amor. E meus filhos nunca temerão que o pai não volte para casa. Sabe, querido, queria te convidar a ficar em pé nesse momento, porque queria que você prestasse bem atenção, a gente não terminou ainda. Como eu falei para ti, Jesus, Ele é exatamente o voto cumprido. Na minha vida e na tua vida, olha aqui para mim, querido, muito, muito sério isso. Na minha vida e na tua vida, precisamos de, no mínimo, um voto na nossa vida. E um voto que muda para sempre a nossa realidade. Talvez você chegou aqui, chegou meio desesperançado. Talvez você chegou aqui meio triste. Ou até que a tua vida está mais ou menos boa, você não tem muito o que reclamar. Mas você sabe que falta uma coisa aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. E você sabe, simplesmente sabe. Não existe nenhuma justificativa para saber que você precisa ser preenchido por algo muito maior do que você mesmo, algo muito maior do que a sua riqueza, do que seus bens, do que seus talentos, do que as pessoas ao teu redor. E que você precisa hoje sim mudar de vida. Deus, Ele escolheu uma forma magnífica de fazer um voto. Ei, isso é lindo, gente, isso é lindo. Lindo demais. Deus, Ele fez um voto para com a humanidade. Um dos votos foi lá em Noé, quando Ele disse que não ia mais matar a humanidade através das águas. E para isso Ele colocaria um arco-íris no céu como lembrança da sua aliança, do seu voto para com o homem. E muitos anos depois, muitos milhares de anos depois, Deus resolveu fazer outro voto, outra aliança comigo e contigo, através do sangue da aliança do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Hoje, o voto que eu e você precisamos realizar, é um voto que eu realizo todos os dias da minha vida. Todos os dias eu renovo esse voto. Todos os dias eu refaço esse voto. Todos os dias eu trago a lembrança da minha mente, do meu coração, que eu preciso de Jesus, que eu necessito de Jesus na minha vida, porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não posso nada. E hoje você sabe que precisa desse Jesus. Fecha teus olhos, querido, nesse momento.